Então tá aí o Renato Portaluppi. Daqui a pouco a gente vai jogar uma luz também nesse trabalho, nesse início de trabalho do Renato, com números que a gente vai trazer aqui a respeito do sucesso que vai fazendo aí no comando do Flamengo. Ô Jean, eu te interrompi, você estava dizendo que eu sou um mala também por te interromper. Não, pelo contrário, você nem me interrompeu, Prieto, já pode jogar para o Birner. Então eu ia te pedir exatamente. Então vamos lá, Birner, com você também para falar de atacante, para falar desse Pedro, para falar de Gabigol. O Pedro arrebentou de novo, hein, Birner? Bom, em primeiro lugar, vale citar que muita gente questionou o comportamento do Pedro, a atitude do Pedro depois da recusa do Flamengo em cedê-lo para a seleção olímpica. E é óbvio que, por mais que o jogador tenha sentido, o jogador nunca foi um problema, né? Ele sempre foi mais solução do que problema. E se passou por uma pequena má fase, que para mim tinha muito mais a ver com a falta de chances de gol criadas pela equipe do que propriamente com o atleta em si, é completamente normal. Os grandes jogadores passam por fases ruins, jogadores muito melhores que o Pedro. Os craques tiveram fases ruins, jogadores piores que o Pedro passam por fases ruins, e o Pedro também teve um momento muito curto em que ele não conseguia fazer gols, até quando jogava bem. Eu acho que eu, no lugar do Renato, teria entrado hoje com um time muito mais mesclado do que ele fez. Porém, como ele diz, ele tem monitorado os jogadores, então se tem o aval de quem cuida da preparação dos atletas, sem problema nenhum. Eu não tenho noção de que nível estão esses jogadores, então eu não posso questionar isso. Mas eu acho legal, como disse o Calçade, que o Pedro entre na equipe num jogo como esse, independentemente do Gabigol se incomodar. Porque o Renato não deu só estímulo para o Pedro. Outros jogadores formados na equipe, o Pedro não é um deles, apesar de ter jogado no Flamengo quando era jovem também, mas outros jogadores formados na equipe entraram numa partida como essa, porque é um jogo de mata-mata, como o Jean disse, o jogo tinha um nível de tensão que, se não é o mais, digamos assim, indicado para o futebol limpo, ele é muito bom para dar cancha aos jogadores que têm pouca rodagem nos times de cima. Então, usar alguns atletas que o Renato foi colocando ao longo da partida, para mim isso é ponto para o treinador. Esses caras, uma hora, podem ser muito úteis na equipe de cima. A ideia é que eles tenham condições de jogar ou que eles consigam, pelo menos, se valorizar para o Flamengo negociá-los por valores bem legais, como tem feito ultimamente com seus jogadores da base. Então, eu acho que tudo bem hoje. O Pedro entrou, fez uma bela partida. Acho que o Renato acerta na estratégia, se não tem nenhum problema de colocar em risco os jogadores na parte física. E o gremista não deve mais aguentar perder do Flamengo. Ô, Birner, e acho que assim, só em relação às escalações, né? Eu confesso que sim, na hora que eu bati o olho eu também falei, pô, será que não tem gente demais? Mas no fim, se a gente parar para pensar, ele tinha ali 3 titulares, dos quais 2 estavam voltando, né? 2 não tinham atuado na última partida, então eu estou pensando nos próximos 2 jogos, Jean, junto, por isso que eu falei isso. Então, mas é que eu acho que assim, como né, o Rodrigo Caio precisava de ritmo de jogo, o Gabigol Sem também, dúvida. enfim, não tinha atuado contra o Palmeiras. Então acho que ele pensou provavelmente nisso. O único que talvez a gente possa dizer, não precisava ter começado, é o Everton Ribeiro. E acho até que o Gabigol podia ter saído antes, né? Por como estava o jogo, tudo aquilo que eu já falei no meu primeiro comentário, né? Todo aquele nervosismo, e o Gabigol é um dos que entra também nessa pilha e tudo mais. Vale lembrar, né? Vem a semifinal por aí, e claro, o Flamengo será favorito, ainda que tenha 1, 2 ou 3 desfalques, mas é o caso nesse jogo já decidido também de você poupar e evitar o cartão para um jogador que é o seu principal jogador, ou um entre os 2 ou 3 principais jogadores. Então acho que até por isso também fazia sentido a saída do Gabigol, né? O uso do Andréas Pereira, por exemplo, também para mim é necessário. A gente viu ele chegando atrasado numa cobertura, numa marcação, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Tem pouca rodagem na equipe principal, precisa se entrosar. O jogo também exige isso. Jogar com o Thiago Maia, legal, de repente pode precisar disso em algum momento, né? Quem disse que o William Arão estará sempre à disposição em todos os jogos até o final da temporada? Então é muito o que o Calçade disse. A gente não sabe qual o jogador que vai decidir o título se o Flamengo for campeão fazendo um gol. A gente não sabe qual vai ajudar muito a ser campeão acertando cobertura, saída de bola, marcação, todas as fases do jogo. Então,
se você puder colocá-los todos em ritmo de jogo ideal ou no melhor ritmo possível e entrosados, você ganha muito. E saber usar o elenco exige isso do treinador. Eu acho que o Renato tem feito isso. Hoje, por exemplo, acertou nessa questão de usar o jogo para coisas além de conseguir o resultado e ainda saiu com um bom resultado. Já que você está falando do Renato, e eu abri o programa aqui falando a respeito do trabalho dele nesse início de Flamengo, olha que histórico. Se isola com o melhor início de trabalho na história do Flamengo. Em primeiro, o Renato Gaúcho, com aproveitamento de 89,6%. O Sebastião Lazzaroni, 87,5% em segundo lugar. 14 vitórias, um empate, uma derrota. O Renato, 13 vitórias, 3 empates. Estava invicto o Lazzaroni. Marcou 50 gols o time com o Renato, 32 com o Lazzaroni. Você tem aí a média de gols por jogo. E sofridos, 11 com o Renato, 7 com o Lazzaroni, considerando os 16 primeiros jogos do Renato no comando do Flamengo. Calçade. Faz um bom tempo entre um e outro, né? O que está a favor do Lazzaroni é que o time não perdeu. Do Renato é que venceu mais. Mas são só números para mim, assim, legais, mas não alteram em nada a percepção que a gente tem no presente. São épocas bem diferentes, duas equipes de futebol, num contexto diferente do Flamengo. O Flamengo hoje muito mais equilibrado e controlador da sua situação. O Flamengo hoje ele tem a gestão do seu futuro. Se tudo permanecer do jeito que está, permanecer bem, logo tem aí, tomara, né, o fim dessa loucura toda que a gente está vivendo, e o público poderá voltar em 100% ao Maracanã. Então aí o Flamengo tem novas fontes de receitas e a máquina começa a rodar numa outra velocidade, como vinha acontecendo antes de tudo ser paralisado. Então acho bacana para o Renato, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Ele precisa colocar títulos nessa história aí que a gente acabou de ver. Então ele tem Copa do Brasil, está bem na fita, Libertadores, ele tem tudo para estar na final da Libertadores da América, ele tem elenco para isso, e o Campeonato Brasileiro também está competindo com o Atlético. O Atlético ainda não ganhou. O Atlético tem uma vantagem que é maior porque o Flamengo tem 2 jogos a menos, mas vamos ver como o Flamengo se sai. Tem que ganhar do Grêmio no domingo. E depois, isso se tiver rodada, se não tiver cancelamento de rodada, porque também tem essas coisas todas aí. E o Renato sabe que para ganhar 2 desses títulos, mesmo que seja um apenas, ele vai ter que contar com times como o de hoje. O time do Flamengo de hoje, ele mostra muito do que vem pela frente. Porque contar com aqueles 11 que todo mundo sabe em todos os jogos é loucura. É loucura. O que o Jorge Jesus fez enquanto esteve à frente do Flamengo foi exceção. Não pode ser visto como regra. O Jorge Jesus forçou demais alguns jogadores. Ele foi no limite. No limite. E a gente sabe como é que foi a vitória do Flamengo na Libertadores. Ali o Gabigol tirando sabe-se lá de onde, operando milagre. Então, não dá para ter só 11 ou um 12º, 13º jogador. O Flamengo vai ter que jogar, sim, partidas como essa aqui de hoje. E ela é um exemplo, que tinham 3 titulares do time considerado titular e 8 jogadores que são solução. Pô, você tem Pedro, Vitinho, Michael, tem que funcionar esse time, tem que funcionar. E então o jogo de hoje ele é um exemplo. Tudo bem, o Grêmio não é a melhor referência para a gente no momento, mas o Flamengo tem o Grêmio outra vez e vai ter que superar novamente no domingo para lutar noutra frente, que é o Brasileirão. Então o jogo de hoje é um exemplo para um time que sonha em ganhar as 3 competições. Pode ganhar as 3? Pode. Não é simples, mas pode. Talvez que tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras um pouquinho em baixa, mas o Flamengo tem condição de ganhar as 3 sim, e o Atlético Mineiro está nessa história aí. Eu quero colocar alguns números para vocês aqui na tela que são impressionantes do Renato, né? Teve aí uma relação muito curta de divórcio com o Domi, com o Rogério Ceni.
Agora, até onde vai essa lua de mel com o Renato Portaluppi? Eu estou vendo aqui os números, né, de gols, né, nas partidas que ele assumiu o time, em jogos da Conmebol, Libertadores da América, da Copa do Brasil, como a gente está acompanhando. E só contra o Olímpia, 9-2 no placar agregado. E daqui a pouco vai pintar na tela. Então, a respeito disso, essa relação Flamengo, Renato e torcida para você, Pedro, por favor. Eu acho que o Calçade toca num ponto que falta. É óbvio que os números já mostram que o trabalho é positivo. Recorte de 16 partidas. O Calçade toca num ponto de carimbar com títulos. Acho que é isso. O torcedor agora espera para ver. Faltam 4 partidas em caso de título na Copa do Brasil. Faltam 3 partidas por um caso de título na Libertadores. Está muito claro que esse Renato devolve esse Flamengo, como está aí na nossa tela, esse rolo compressor, a quantidade de gols que faz, 50 gols. Você atingir uma casa dessa com 16 partidas, uma média superior a 3 gols, remete àquele Flamengo que teve suas grandes conquistas há 2 anos atrás. Então, talvez essa seja a explicação dessa lua de mel. Esse Flamengo que não somente vence, até porque o Flamengo do Rogério Vence venceu o Campeonato Brasileiro, mas não exatamente com essas mesmas características, e o Rogério nunca viveu exatamente essa lua de mel. Então talvez esse volume, essa criação, esse Flamengo que não para de atropelar adversários, que enfilera números, Renato que bate recorde, então acho que é isso que explica essa lua de mel, e talvez, claro, vai faltar, por pouco tempo talvez, esse carimbo do título, e não é uma culpa do Flamengo, não é uma culpa do Renato, é uma culpa de calendário, é uma questão de datas, e acho que o Flamengo desse Renato vai carimbar 5 títulos, e tende que a lua de mel seja ainda maior, Prieto. Deixa eu, o Jean, falar desses números aqui. Tem gente que escuta, mas não vê. Isso é normal também. Então, está aqui, ó. Pela Conmebol Libertadores da América, 5-1 no Defensa e Justiça. Aqui são placares agregados, tá bom? 9-2 no Olímpia. Foi a maior goleada aí na Libertadores da América contra o Olímpia. Pela Copa do Brasil, 3-0 no Curitiba, 7-0 no ABC, 6-0 no Grêmio. 30 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, Jean. Eu acho que assim, nesse caso os números falam por si, né? Tem uma coisa que a gente já sabia, que o Renato chegaria ao Flamengo com muito crédito, né? Com o apreço da torcida, com aprovação prévia. E eu sempre digo, né, que no futebol brasileiro essa aprovação prévia é uma das coisas mais importantes que existem. Você chegar com um olhar de desconfiança por parte do torcedor é o primeiro passo para que no primeiro tropeço começarem as cornetas. A gente sabe que as coisas são rápidas. Eu gosto sempre de lembrar do Cuca, que mesmo sendo um técnico com ótima ligação com o Atlético, depois de 10 jogos, muita gente já queria trocar o Cuca, né? Já achava que era o caso de trocar o treinador, e o Atlético está aí, assim como o Flamengo, brigando em todas as frentes. Então, acho que tem um fato até aqui indiscutível de que essa relação ela ajuda no futebol brasileiro, e não só no Flamengo, e não só com o Renato, mas tem os méritos do Renato indiscutíveis aí. E basta olhar para o crescimento do rendimento de alguns jogadores especificamente, alguns que nem jogavam tanto. Então, Michael, Vitinho, são caras que a gente destaca muito. A própria maneira como o Flamengo voltou a jogar num determinado momento, logo após a volta do Renato, e ainda que isso não tenha se mantido, eu acho que o fato do Flamengo voltar a jogar ali em alguns primeiros jogos com o Renato, daquele jeito, né, marcando bem alto, perdendo a bola e já partindo para cima para roubar e tudo mais, é algo que certamente ele conseguiu fazer com que os jogadores executassem. Não estou dizendo, ele pediu. Pode até ser que o Ceni também pedisse, a gente não sabe exatamente, né, quais foram os problemas, e agora essa não é uma questão. O fato é que, seja pelo motivo que for, porque ele pediu mais, porque ele tem boa relação com os jogadores, porque os jogadores sabem que a torcida gosta muito dele, que portanto, não sei exatamente qual é o motivo, e é difícil a gente saber. O fato é que ele conseguiu, de fato, várias coisas aí indiscutíveis. E que serão indiscutíveis independentemente da conquista de um título ou não, né? Porque isso também é uma coisa muito comum aqui, a gente, de repente, invalidar coisas que são indiscutíveis porque, de repente, um título não chegou, uma conquista não aconteceu. Então, é bom a gente sempre lembrar disso.
Perfeitamente. Então, falando aqui do Renato Portaluppi, o sucesso que ele vai fazendo no comando do Flamengo, só isso, tudo que nós vimos aí no início de trabalho. Ô Biner, daqui a pouco nós vamos falar do Fortaleza, que conseguiu a classificação em cima do São Paulo, tem o Galo também, que lidera o Campeonato Brasileiro, semifinais da Libertadores da América e semifinais da Copa do Brasil, e já conquistou o título estadual, o Atlético de Minas Gerais. Público no estádio. Maracanã, estou vendo aqui, público e renda. 6.277 pagantes, está aqui na tela. R$ 794.095. E presentes, 6.446 espectadores. Bom, tem um manifesto agora que os clubes encaminharam para a CBF e que pode paralisar o Campeonato Brasileiro já neste final de semana. É um manifesto aí assinado por 17 clubes, exceto o Atlético Mineiro, o Cuiabá e, evidentemente, o Flamengo. Então, mais uma confusão aqui em torno dessa questão de liberar público ali na cidade do Rio de Janeiro, onde estão os torcedores, seguindo aí protocolos também para o Maracanã, mas que cria uma questão complicada aí para o Campeonato Brasileiro e com as outras 17 agremiações, né, Biner? Eu acho que é só mais uma, viu, Preto? Eu não vou supervalorizar isso. Para mim, o problema do público é uma questão sanitária. E todo mundo sabe, eu sou contra a presença de público nesse momento em qualquer estádio. Eu também seria contra a abertura de vários outros setores que estão abertos da nossa sociedade. Acho que alguns podem sim ser abertos. Eu escuto muito o que os cientistas dizem. Eu não tenho uma opinião assim formada com algo que eu simplesmente acho, ou porque me convém, ou porque não me convém. Então, eu vejo, por exemplo, na Inglaterra, cientistas temem, por exemplo, que haja problema sério por causa da variante Delta, né? E fazem algumas recomendações para o governo britânico fecharem coisas que estão abertas, para se evitar isso antes que aconteça. E ali a vacinação está muito mais avançada do que aqui. Tem mais gente com segunda dose do que temos aqui no Brasil. Então eu sou contra. Do ponto de vista esportivo, é uma coisa que eu já disse e vou ter que repetir. É óbvio que o time que tem torcida no estádio tem vantagem em relação ao time que não tem a sua torcida no estádio. Isso é uma coisa muito óbvia. Eu não vou desprezar, por exemplo, a força da torcida do Flamengo, do Atlético, nem a do Cuiabá, que é muito menor. Eles podem ajudar muito mais do que um estádio vazio num jogo de futebol. Só que aqui no Brasil, volto a repetir, um lance que um gol que é invalidado num jogo por suposta participação do jogador, no outro não é invalidado. Um clube cumpre as regras como deve na parte financeira, paga seu salário em dia, contrata quem pode, o outro joga com quem não tem condição de pagar, né? De repente, um clube oferece um gramado bom para um time e o outro não joga quando vai jogar no campo desse mesmo adversário, o gramado está em péssimas condições. Um time cede jogadores para a seleção brasileira, perde pontos durante o campeonato por causa disso, e o outro não perde, jogando o mesmo campeonato porque não cedeu jogadores. Ele está punindo quem foi mais competente, quem conseguiu contratar melhor, cuidar melhor das suas contas e tudo mais. Então, é mais um detalhe, sob o ponto de vista esportivo, dentro do que, na verdade, é o futebol brasileiro. Essa bagunça enorme, essa coisa sem credibilidade, em que o torcedor sempre desconfia. Sempre tem alguma coisinha por trás. O torcedor sempre pensa isso e não deve ser por acaso. Não que tenha sempre, mas é porque essas disparidades, nem critério de arbitragem a gente tem exatamente, VAR descalibrado. Então, é um detalhe para mim, Preto, do ponto de vista esportivo. Do ponto de vista sanitário, acho um risco, mas também, se for um público reduzido, como foi hoje, todos deveriam ter direito, obviamente, não só um clube. Mas se for um público muito reduzido, como foi hoje, se todos estiverem com 2 doses de vacina, se todos comprovarem isso com documentos legais, não, obviamente, darem seu jeitinho, se usarem uma máscara como tem que ser usada, a máscara que funcione, não qualquer máscara, né? Uma PFF2, por exemplo, se mantiverem a distância, eu não seria contra.
Mas é que futebol é difícil, né? Faz gol, se abraça, torce, se perde um pouco a razão. Vai-se ao estádio para isso, não vai-se ao estádio para ficar pensando em tudo que você pode fazer. Apesar da UEFA adorar isso, né? Com o padrão FIFA, o cara sentado ali. Podem falar do que fizeram a proibição dos 3 pássaros, né, no símbolo do Ajax. Essas coisas que pertencem ao futebol pasteurizado de hoje. Mas então eu acho difícil que funcione. Mas se fosse desse jeito, até tudo bem. Sou contra no geral, Prieto. Para mim é mais fácil não ter. Ok. Ô Jean, agora tem um detalhe, hein, Jean? Aumenta a rivalidade que já existe entre os clubes, tem aí o desentendimento. É o Flamengo contra todo mundo, tem essa liminar para ter público no estádio, mas é algo que não foi acordado junto à CBF pelo Campeonato Brasileiro, Jean. Pois é, Prieto. Acho que a questão não é nem ser acordado junto à CBF, né? Quando o Flamengo fala que a CBF não tem que decidir isso, acho até que ele tem razão. Mas a questão é outra. A questão é que os clubes teriam combinado entre si que não era para voltar um enquanto o outro não voltasse. A gente sabe, né, que eu acho até normal que num país como o Brasil as coisas você tenha um estado com um estágio mais avançado da pandemia, outro menos. Então nem acho absurdo que você tenha num país continental diferentes graus de liberação. Mas se havia um acordo ali entre os clubes para que quando um voltassem todos e, portanto, precisaria estar todo mundo apto a voltar. E não estou nem entrando no papo, eu não vou entrar mais no papo da Covid, porque, infelizmente, nós estamos há quase 2 anos falando sobre isso. Não estou dizendo que o Rio de Janeiro está em condições de receber jogo, mas esses papos, sinceramente, infelizmente, eu já não acho que vale mais a pena a gente tratar. Quer dizer, até vale, ainda bem que o Birner falou, mas eu, sinceramente, não tenho mais muita paciência, porque também a gente fala em vão. Em relação a essa disputa, Prieto, eu acho o seguinte... É claro que na hora que os clubes se juntam, todos os outros, e dizem: a gente não vai entrar em campo se tiver torcida no jogo do Flamengo contra o Grêmio no final de semana. Eu acho que, do ponto de vista da punição desportiva, vai ficar muito difícil qualquer punição. Tudo bem, você vai punir todo mundo... ou se não é todo mundo além do Flamengo, você vai punir todo mundo além do Flamengo, do Atlético e do Cuiabá, e aí? Vai disputar o título brasileiro com um triangular, né? Como fariam provavelmente Juventus, Barcelona e Real Madrid na Superliga? Então eu acho que essa questão os clubes nem deveriam temer para não entrar em campo no fim de semana, caso esse fosse o problema. Mas tem um outro problema aí, né? E aí esse pega para todo mundo, que é você não entrar em campo e de repente não receber o dinheiro da televisão. Então, assim, a ameaça de não jogar, né, ou ter que pagar uma multa para a televisão, para quem tem os direitos e tudo mais. Então, eu acho que, assim, essa ameaça de não jogar, caso o Flamengo tenha torcida no Campeonato Brasileiro no final de semana, eu não sei se eu acredito muito, assim, se eu acredito que eles vão até o final nessa. De fato, acho que, assim, aquilo que a gente sempre fala, a união dos clubes, ela é essencial, ela seria essencial pro futebol brasileiro, não olhando para X, Y ou Z. Mas é aquela história, cada hora um tá olhando só para o seu umbigo. É o que acontece em geral, esse é o padrão. E eu, sinceramente, cada vez tô ficando velho, tô ficando chato e tô ficando... vá. Não. Já faz um tempo, eu sei disso. Eu tenho a plena consciência, Bina. Mas eu, assim... Mas segue bonitão. De não acreditar muito mais nas coisas e em certas melhoras. Ainda bem que temos aqui o Pedro Ivo, que está aí com um gás renovado, sorridente, com ânimo e certamente acreditando que sim, as coisas vão melhorar. Não é isso, Pedro? Só Pedro, antes de você, Pedro, diga, porque você Pedro, sempre tem informações, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, e você bem objetivo. Para você, torcedor do Flamengo, que pensa em comprar ingresso e quer assistir o jogo do Flamengo, você está no seu direito. Se está liberado na cidade do Rio de Janeiro, é um direito que você tem. O que eu quero discutir aqui agora, e Pedro, e vou passar a palavra para você, é essa questão do campeonato, dos 20 clubes da Série A. Se tem rodada no final de semana. Por isso que eu estou deixando isso bem claro. O torcedor está aqui no Twitter, poxa, para trabalhar eu posso sair, o jogo... Pode, se está liberado, tem a liminar, está autorizado, e se tiver o jogo, você está no seu direito
de fazer o que você quiser, de assistir o jogo. O que eu quero aqui do Pedro agora é saber, vai ter a rodada no Campeonato Brasileiro, Pedro? Prieto, vai ter jogo? Oi, Jean. Você me permite só mandar um recado para o nosso querido Juca Kfouri, que está nos assistindo, e falou que ele só ficou assim aos 70. Eu entendo, mas acho que, assim como tantas outras coisas, Juca, esses processos vão se antecipando, né? São tantos processos que se antecipam nos ciclos de vida, e para mim a chatice chegou aos quase 50, tá? E um beijo para você. É que com 50 ele não viveu pandemia, foi isso. Diga, Pedro. Pedro, um beijo pro Juca, um beijo pro Jean também. Há quem diga por aí que o Jean tem ficado melhor com o passar do tempo, hein? Vamos lá, mas eu não vou debater isso aqui agora. É papo para quem quiser, pode invadir aí a rede social do Jean e dar sua opinião. Uma certa maldade melhor. nesse argumento. Não, absolutamente não. Um carinho apenas. Agora, falando sério, são duas questões. Eu tô com o Birner sobre a situação da pandemia como um todo. Eu acho que, como o Jean disse também, não cabe mais a discussão, porque eu não vejo mais um debate sanitário sobre a volta do público. A verdade é essa. Eu acredito sim, que em muitos setores da sociedade a volta está sendo gradual com o avanço da vacinação. É momento de começar a debater a volta do público. Não vejo problema. Só que, Prieto, você toca na situação dos clubes. E é isso que me incomoda tanto quanto reduzir a situação ao debate sanitário, que não é mais sanitário. E o debate dos clubes é um debate de picuinha. Acho que foi até num programa durante essa semana que tinha um termo, uma tarde que falava sobre picuinha, e acho que é isso, é picuinha. Os clubes não estão preocupados se tem que ter jogo, se não tem que ter jogo, se tem um time A beneficiado esportivamente, se tem um time B beneficiado esportivamente. Os clubes estão em lados opostos, por uma questão muito maior de liga, que não conseguiram se juntar, que o Flamengo, através do presidente, tentou tomar um comando de uma liga, não houve unidade, então agora está todo mundo tentando sempre se opor nessas discussões, e a pauta que surgiu foi a pauta da volta ao público. Então, por uma picuinha, porque não tem nada de isonomia, porque isonomia, o Birner está cansado de enumerar aqui quem não paga salário, quem não trabalha bem, quem não cumpre suas regras, quem é convocado e não para campeonato. Então, isonomia virou uma grande balela, eu vejo muito como picuinha. E aí eu vou tentar ser, de certa forma, legalista, Prieto. Você hoje tem, por mais que você possa questionar ou não, a diretriz, o debate, o acordo entre os clubes, eu entendo, e acho que deveria ser cumprido, você hoje tem uma liminar, e decisão da justiça você cumpre. A justiça do futebol é o STJD. Você tem uma liminar, que os clubes estão tentando aí, desde o início da semana derrubar, que permite público, como permite hoje na Copa do Brasil, permite no Campeonato Brasileiro. Parar o campeonato é a solução? Não sei, sinceramente não tenho essa resposta pronta para você. Se eu acho que vai parar, eu acho que vai parar, Preto. Eu acho que vai parar porque a coisa ganhou corpo, não vejo o STJD em tese reformando essa decisão de permitir público do Flamengo. E só para te passar, Vitor, e vejo agora um movimento... Então, uma curiosidade contigo, na verdade. Não é nenhum argumento. A CBF endossa essa situação, esse posicionamento dos clubes de parar o campeonato. A CBF endossa. A CBF informa em carta ao STJD, quando ela faz um novo pedido de reconsideração da liminar, que há um risco iminente de suspensão da rodada. Então, assim, eu começo a achar que isso ganha forma sim, Preto. Acho que vai parar por uma picuinha entre clubes. O debate não é mais sanitário, o debate não é de isonomia e o debate não é de pandemia. Como há uma guerra entre dirigentes, essa picuinha caminha para, mais uma vez, não ter rodada, e mela campeonato, e vai para a justiça, e adia, e fica sem data, e o campeonato que terminar no início de dezembro pode terminar no meio de dezembro, final de dezembro, talvez em janeiro, e quem perde é a gente. Mas diga, Vitor. Não, para mim é uma curiosidade que eu tenho para tirar contigo, porque você tem informação de bastidores no caso, e eu tenho impressões baseadas naquilo que eu conheço dos clubes e de parte dos dirigentes que estão à frente dos mesmos. Eu tenho a seguinte impressão, se você, por favor, se eu estiver errado, você me corrija. Ou a CBF adia a rodada, e eu não sei se ela tem autonomia para isso, porque tem uma questão implícita complexa. Todo mundo sabe que alguns jogos... e isso é normal, são colocados na grade de programação da detentora dos direitos, porque ela comprou os direitos do campeonato. Então, a impressão que eu tenho é que se a CBF avalizar isso, adiando a rodada, ela precisa ter também o aval da detentora dos direitos. E isso pode gerar uma certa crise, vamos dizer assim, alguma coisa mais complexa do que simplesmente você adiar os jogos. E a outra é os clubes conseguirem uma liminar no próprio STJD ou alguma outra esfera. Não sei se vão se arriscar isso, para que esses jogos não aconteçam. Porque a minha impressão é que simplesmente uma rebelião sem respaldo legal, acho muito difícil acontecer.
para não dizer quase impossível, a minha impressão só. Então estou querendo que você me corrija, porque podem ter sanções de vários tipos, pontuação, a questão de receber ou não pelos direitos de transmissão. Então eu queria entender exatamente, quando você fala que essa rodada pode ser adiada, que a chance existe e é grande, se isso tem base legal ou se você acredita numa rebelião dos clubes simplesmente sem nenhuma coisa determinada pela CBF ou, por exemplo, pela STJD. Vitor, para te responder, começando pela segundo tópico que você levantou, não há base legal. A decisão que há é uma liminar em vigor até que se julgue o caso. O caso só vai ser julgado na quinta que vem, dia 23, o caso do público no estádio. Então, até o final de semana não teria uma decisão do pleno da STJD, teria apenas uma liminar. A liminar em vigor, a decisão legal, permite público. Só que a partir disso também, no entendimento dos clubes, o lado legal é a diretriz técnica. Então há esse duelo de entendimento, esse duelo de interpretação, esse campo subjetivo do debate. Então eles entendem que estão respaldados pela diretriz técnica e a partir do momento que a CBF endossa o pedido para reformar essa decisão da STJD, eles entendem que estão respaldados pela diretriz e por quem organiza o campeonato. Aí entra um debate de entendimento. E eu não quero ter a pretensão aqui de dizer se está certo ou se está errado, então soa muito mais como uma rebelião, entre aspas, para repetir o termo que você usou, porque não há base legal. Sobre a situação dos detentores, o que acontece obviamente, a TV, assim como a ESPN, a Fox e o Grupo Disney tem sua programação. Quem detém o direito do Campeonato Brasileiro, seja o Warner, seja a Globo, tem a sua programação. E se você não cumpre a programação, eles recebem direito... Pagou por isso. Exatamente. Os clubes recebem um dinheiro, eles recebem para se apresentar. É um espetáculo, a verdade é essa. Se ele não se apresentar, cabem sanções. Eu acho que é uma segunda etapa da briga e acho que os clubes estão levando essa questão da sanção para um segundo momento, que eles estão mais preocupados pelo que se conversa, pelo que a gente conversa, em resolver a briga do público dessa semana com o Flamengo. Isso seria um segundo momento, até porque no entendimento que eu ouvi de CBF e de clubes, eles argumentam que mas a grade já estaria resolvida no final de semana, porque nas palavras dele a TV já transmitiria um jogo da Série B com duas grandes equipes, então não seria um grande problema de grade, que isso seria um segundo debate, que o prioritário para eles era a situação do público. Então eu não descarto, pela forma um pouco mais firme, diferente de ontem, diferente de semana passada, que os clubes se posicionaram, entendeu, Vitor? Mas aí do lado legal é isso. O que há de legal hoje é uma liminar. A liminar respalda o que a gente viu hoje no Maracanã, o público no jogo do Flamengo, entendeu? O que há a se debater, e a gente não sabe, há uma expectativa de uma decisão amanhã para um despacho do novo pedido de hoje. Hoje teve um novo despacho, hoje teve um novo pedido dos 17 clubes, menos Flamengo, Cuiabá e Galo, pedindo para reconsiderar...